O transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o servirão. Aleluia! Levante a sua mão ou a sua Bíblia, como você queira, e ore dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor. Fala, Deus, ao meu coração neste momento. Sei que a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. O meu coração está aberto para receber a sua palavra neste momento. Amém. Meus irmãos, quando você sentir a presença de Deus, na impulsão do Espírito Santo, não é proibido dar um glória a Deus. Pode sentir a presença do Espírito Santo, porque Ele está presente aqui. Quantos podem sentir a presença do Espírito de Deus aqui? Levante a mão de glórias ao Senhor. Hoje o Senhor colocou no meu coração para falar sobre a tentação de Jesus. Meus amados irmãos, a tentação de Jesus é um dos textos mais conhecido dos evangelhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu medito no capítulo 4 de Mateus, quando é narrado de uma forma bastante detalhada a tentação de Jesus, eu parei para meditar, para refletir e para me aprofundar um pouco neste texto sagrado. E cheguei a algumas conclusões, movido pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero compartilhar com vocês, irmãos. Em primeiro plano, o que realmente estava em jogo na tentação de Jesus. Quais eram os objetivos de Satanás em cada frase dita na tentação? Veja bem vocês. Por que o Espírito Santo conduziu Jesus para aquela situação? Quais são as lições que podemos tirar para as nossas vidas desse momento tão importante da vida e do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A tentação de Jesus, ela é citada nos 3 evangelhos, ou seja, em 3 evangelhos, em Marcos, Mateus e Lucas. Mas ela é descrita com mais detalhes no capítulo 4 de Mateus. Jesus estava em jejum. Jesus havia sido conduzido pelo Espírito, diz a palavra, ao deserto. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia Sagrada está dizendo que ele teve fome. Todos nós sabemos o que é fome, mas nem todos nós já passamos por semanas e semanas de fome. Você acha que pode haver algum pecado em alguém querer saciar a sua fome? Claro que não, pois a fome é um alerta que uma necessidade básica e legítima do nosso corpo
não está sendo suprida e é preciso ser suprida. Quando você sente fome, esta fome é um alerta de que uma necessidade básica e legítima do seu corpo não está sendo suprida. Então logo você toma a iniciativa de suprir esta necessidade básica do seu corpo. Você vai se alimentar para saciar a sua fome. Isso, reafirmo, é uma necessidade básica e legítima. Não há nenhum pecado em alguém saciar a sua fome. Além da alimentação, meus irmãos, é claro que vocês sabem disso, mas eu só quero lembrar, além da alimentação, nós temos outras necessidades básicas e legítimas, como por exemplo, a moradia digna, a vestimenta, a proteção e também os meios para nos sustentar. Tudo isso são necessidades básicas e legítimas, porque nós não podemos abrir mão delas. Não podemos abrir mão da nossa alimentação, da nossa moradia digna, da nossa vestimenta, da nossa proteção e dos meios para nos sustentar. Então, se nós não podemos abrir mão disso, significa dizer que estas e outras são necessidades básicas e legítimas. Jesus estava em jejum há muitos dias e certamente tinha fome. Aliás, a Bíblia Sagrada, o texto em foco está dizendo que ele tinha fome. Jesus estava humanizado e estando ele em jejum 40 dias e 40 noites, a palavra está dizendo que ele tinha fome. Na primeira investida do diabo, ele usou terrivelmente a arma que ele tinha na mão. Ele atacou Jesus realmente na primeira de suas necessidades básicas. Ele chega para Jesus e diz: olha aqui, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães e coma. Eu disse para vocês que a fome é uma necessidade básica e ninguém está errado em se alimentar. Mas onde estava o golpe então? Onde estava a tentação? Onde estava o golpe de Satanás? Deixa eu falar uma coisa para vocês: o diabo nada tem a ver com a figura que se pinta dele. É preciso que nós tomemos bastante cuidado com Satanás. Eu disse que ele não tem nada a ver com a figura que se pinta dele, como por exemplo, pele rugosa, avermelhada, chifre e rabo e tridentes na mão. Lembra-se que ele não aparece dessa forma. Você deve se lembrar que o seu nome era Lúcifer. Ele era um anjo de luz e ele gozava da presença de Deus. Ele é profundo conhecedor da raça humana e ele conhece as nossas necessidades e nossas limitações. Ele conhece. Ele chega para Jesus quando a Bíblia diz que Jesus, depois de 40 dias e 40 noites em jejum, tem fome. Ele chega e diz: manda que essas pedras se tornem em pães e coma. O que é que ele estava dizendo para Jesus com estas palavras? Qual era o golpe? Onde estava a tentação nesse caso? É o mesmo que ele estivesse dizendo para Jesus: olha aqui, não vale a pena essa coisa de seguir a vontade de Deus. Você pode seguir a sua própria vontade sem seguir a vontade do seu Pai. Você não percebe que ele te deixa necessitado? Por que você mesmo não resolve o problema da sua fome? Você pode. Você não tem poder?
Você mesmo pode mandar que essas pedras se tornem pães e coma. Resolva o problema da sua fome. Você não depende de Deus para resolver o problema da sua fome. Aliás, para que passar fome? Você tem como alimentar-se sem depender de Deus. Jesus olha para Satanás e ele diz: olha aqui, nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus, aleluia. Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz: eu dependo de Deus, eu sirvo a meu Pai, eu vim para fazer a obra do meu Pai, eu preciso dele e necessito dele. Na resposta de Jesus encontramos a chave que abre o significado da tentação. A estratégia de Satanás é a mesma hoje. É preciso que nós tomemos cuidado com as estratégias de Satanás, porque as estratégias dele é a mesma de hoje. Se ele tentou Jesus, você acha que ele não vai tentar você? A estratégia é a mesma. O que é que Satanás muitas vezes fala na nossa mente? Ele faz uma série de perguntas, como por exemplo: será que esse Deus vai te deixar desempregado? Será que esse Deus não vê a sua necessidade? Será que esse Deus que você serve e adora não vê a necessidade da sua família? Será que esse Deus que você serve e adora não vê que você precisa de um carro? Será que ele não percebe que você precisa de uma casa própria? Será que ele vai te deixar sofrer desta forma? Será que esse Deus que você diz que é criador da vida vai deixar você morrer com essa enfermidade? Meus irmãos, estas e outras são perguntas de Satanás para nós, para nos fazer desconfiar da provisão e do suprimento de Deus. Aleluia. E se você começar a aderir a essas perguntas, se você começar a assimilar a essas perguntas, o que é que vai acontecer? Você vai começar a desconfiar da provisão e do suprimento de Deus. Satanás queria levar Jesus a desconfiar da provisão e do suprimento de Deus. Ele disse: você tem poder, você mesmo pode resolver o seu problema, o problema da sua fome, sem depender de Deus. Jesus aponta para o Pai, dizendo: Satanás, a minha vida não depende só do pão. Eu confio no cuidado de meu Pai por mim, ainda que agora esteja com fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Eu dependo de Deus, você depende de Deus, a igreja depende de Deus. Deus tem suprimento e proteção para o seu povo. Pode ser que o diabo tenha plantado a desconfiança no seu coração. Tome cuidado e tome a decisão hoje de rejeitar esse sentimento de desconfiança da provisão e da proteção de Deus. Creia na bondade, no cuidado, na provisão e na proteção de Deus, porque Ele é Deus para suprir, para proteger, para te dar a vitória.
Orichonde clama labaxandarai, aleluia. Oh, glória, você pode dar um glória? Pode? Satanás foi vencido na sua primeira investida. Mas ele é teimoso e ele faz a segunda investida contra Jesus. Vai ao pináculo do templo e ele diz: lança-te daqui abaixo. A segunda investida tem